O Santo Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 2, vamos ler até o versículo 12. A epígrafe diz: as bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificação, para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Amém. Só até aqui, irmão. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, essa passagem muito conhecida por todos nós. Cada vez que eu ouço, Deus revela algo novo através de um pregador, porque ela é muito significativa. Ela foi o primeiro sinal de manifestação de Jesus, né, do seu imenso poder entre os discípulos e entre os humanos. E é interessante que tem muitos símbolos aqui em relação ao grego, ao hebraico, principalmente associações ao Antigo Testamento, que confirmam que nesse momento Jesus estava se mostrando, estava aparecendo, estava se revelando para a humanidade. Diz a Bíblia no versículo 1 que ao terceiro dia. É interessante que essa referência aqui é uma das poucas passagens no Novo Testamento, no Novo Testamento como um todo, mas nos 4 evangelhos, uma das poucas passagens que seguem ordem cronológica. A gente vê que no primeiro capítulo de João, Jesus, antes, de ser batizado, a partir do versículo 29, João viu Jesus passando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já havia batizado Jesus. Porque ele fala aqui, João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu sobre ele, como uma pomba repousar sobre ele. Então o batismo já havia acontecido. Esse foi o primeiro dia, quando Jesus passava. E aí no dia seguinte, no versículo 35, João estava outra vez ali, só que estava com 2 discípulos e viu Jesus passar de novo, e ele falou de novo: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram e seguiram. Nesse momento eram André, irmão de Simão, e depois ele foi chamar, e um outro amigo dele que não diz o nome à Bíblia. Depois o André foi chamar Simão Pedro, seu irmão, que trouxe com ele também Natanael e Filipe. Esse era o segundo dia. Então, ao terceiro dia, havia um casamento em Caná. Jesus tinha sido convidado, junto com sua mãe Maria, e os discípulos, e nesse momento não haviam ainda estabelecido os apóstolos. E quem eram os discípulos? No mínimo, esses 5. André, Simão Pedro, Filipe, Natanael, e esse quinto, que a gente não tem o nome dele na Bíblia. Talvez mais, mas a gente só pode inferir pelo que a Bíblia tem escrito. Era pouca gente ali naquele casamento. Então, a importância do terceiro dia, irmãos, é que foi ao terceiro dia que Jesus ressuscitou. Foi ao terceiro dia que ele foi glorificado
diante dos olhos daqueles que não criam, porque os apóstolos já creram, acompanhavam, os discípulos acompanhavam, todos aqueles que eram fiéis, estavam vendo as maravilhas, os sinais, os prodígios, os milagres, e eles criam. Então Jesus foi glorificado ao terceiro dia para aqueles que não criam. Da mesma forma, a gente tem essa referência em Êxodo, capítulo 19, versículos 16 ao 20, quando Deus se revela ao povo, e aconteceu, a partir do versículo 16, aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E vai até o versículo 20, explicando a maravilha da revelação de Deus ao povo, ao terceiro dia. Então, nesse momento, há um propósito de ser o terceiro dia. E o que havia nesse terceiro dia? Um casamento. Bodas. O profeta Isaías e o profeta Oséias, ambos profetizaram sobre Jesus como Messias ser o noivo prometido. A gente vê em Isaías 62, versículo 5, que diz: porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Da mesma forma, em Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então, ao terceiro dia, o momento que Jesus ia ser revelado à humanidade, aos incrédulos naquele momento, vinha ser revelado como o Messias, um noivo prometido. E no versículo 2 foram também convidados Jesus e os seus discípulos, falamos dos discípulos, quem era que estava ali com ele. E no versículo 3, João afirma: e faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Irmãos, vinho, nas festas judaicas, era um símbolo de alegria e bênção. Inclusive, a mesma palavra em hebraico, que é yain, para vinho, significa prosperidade. Então, uma festa sem vinho era uma festa sem alegria, sem bênção e sem prosperidade. E essa festa era uma boda judaica. Era um casamento judaico. Essa festa, ela representava o sistema religioso judaico, que ele estava naquele momento insuficiente, sem prosperidade, porque ainda não tinha o Messias. E nesse momento Jesus veio, no casamento, revelar-se para a humanidade. A partir daí, no versículo 4, a mulher, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? E a gente tende a achar que é uma grosseria essa frase, né? Mas não é. Porque a palavra original em grego, gain, significa mulher. E é uma forma formal e respeitosa de se tratar, de se dirigir a outra mulher. É da mesma palavra que Jesus usou quando ele estava na cruz, e ele falou com Maria: mulher, eis aí teu filho. É uma forma respeitosa que era comum de ser usada naquela época. E o que tenho eu contigo, a gente tem confirmação, por exemplo, Davi, o rei Davi, segundo Samuel 16:10, ele fala, eu vou abrir lá para os irmãos verem. Disse, porém, o rei Davi: que tenho eu convosco, os filhos de Zeruia? Ora, deixai-os amaldiçoar, pois se o Senhor disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria? Pois que assim fizestes.
disse mais a Davi, Abissai, então continuou ele falando. O que significa isso, irmão? Significa falta de diferença de propósitos. Que tenho eu contigo, ele está querendo dizer, eu não vim aqui seguir os propósitos do seu coração. Eu vim aqui seguir os propósitos de Deus. Então, nesse momento, ele direciona e deixa claro que os propósitos dele, quem direciona, é o Deus Pai. E ele afirma, após isso, usando a seguinte frase, ainda não é chegada a minha hora. E interessante que a palavra hora, em grego também é hora. Só escreve com ômega, rho e alfa. Hora. Essa palavra no Evangelho de João é frequentemente utilizada para a hora da ressurreição. Ela é associada à glorificação de Jesus na cruz, durante a sua ressurreição. Ou seja, quando Jesus fala, não é ainda chegada a minha hora, não chegou a hora de eu ser glorificado. Por que você está pedindo? Quer que eu faça um milagre? Você quer do seu coração que eu faça um milagre? Então Maria teve uma atitude que, sem dúvida, foi direcionada por Deus. Porque ela tirou de si, da sua vontade, nesse momento ela tira de como se fosse, olha, não é a minha atitude. Então ela chega e fala no versículo 5, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto eles vos disser. É como se ela falasse, tá bom, entendi. Vou te deixar controlar. Então, faz aí. E saiu. Então, a partir desse momento, Jesus entende que Maria se colocou na posição de, olha, eu entendi que não é o momento do Senhor ser glorificado agora. Mas algo precisa ser feito. E Deus direcionou Maria nessa atitude, e Deus direcionou a ação de Jesus nesse momento, porque haviam ali 6 talhas de pedra. Essas talhas eram feitas para purificação de rituais judaicos. Todos os rituais judaicos, eles precisavam lavar as mãos e os pés, para que se purificassem, antes de qualquer ritual. E as talhas estavam ali. Aí tem um volume delas aqui, cabia de 80 a 120 litros em cada uma, dá de 480 a 720 litros no total. Você imagina, 720 litros no máximo que poderia caber ali. 720 garrafas de vinho hoje, que seriam. Acabou, né? Jesus manda pegar aquelas talhas, que são os recipientes que representavam a lei. E ele usa os recipientes que representavam o velho sistema judaico, desatualizado, para colocar o vinho novo. Que era necessário que Jesus viesse no sistema desatualizado para trazer a nova aliança. Então ele utiliza esse recipiente para mostrar a transição do judaísmo para a nova aliança em Cristo. E aí Jesus disse, versículo 7, enchei de água essas talhas. Nesse momento, irmãos, Jesus ainda não tinha falado com a samaritana. Ele falou com a samaritana no capítulo 4 de João. E lá ele fala com ela, lá no versículo 10. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Se você soubesse com quem você está falando, você ia pedir água para mim. E eu ia te dar água viva. Então eu creio que nesse momento, essa água já tinha algo modificado. Porque era algo que veio da ordem de Jesus e não da ordem do homem. Talvez Deus já tenha dado ordem em algo na sua vida, mas você ainda não viu o milagre acontecer. Mas a ordem já foi dada. A água viva já foi distribuída. E você crê que você recebe essa água viva na sua vida? Então, nesse momento, os servos pegaram e encheram elas de água, conforme Jesus ordenou. E disse-lhe Jesus, versículo 8, tirai agora e levai para o mestre Sala.
Aí eu fico imaginando, irmãos, essa parte eu acho a mais fenomenal dessa passagem, porque eu fico imaginando aquele momento, me coloco na posição de um serviçal, e não sabia quem era Jesus. E aí tem meu amigo que trabalha comigo lá, servindo lá, né, de garçom. Eu olho para o cara e falo, vai levar água para os caras? Vão mandar a gente embora, cara. Tem certeza? Pô, leva, o cara está mandando. Ela falou ali, ó, falou para fazer tudo o que ele está fazendo. Pô, vai ficar na tua conta, hein, cara. Vou dizer que foi tu que mandou. Não, vamos lá, cara. Está mandando levar, a gente leva, pô. Chegar lá, o cara beber, falar água, fala, foi ela que mandou. Alguém teve a atitude de o quê? Obedecer. E levaram a água. Você acha que eles estavam olhando assim para esperar alguma coisa mudar? Quando você quer receber um milagre, você fica olhando para aquela situação na tua vida, esperando o milagre acontecer? Talvez você tenha uma situação na sua vida que precise de milagre. Talvez esse milagre já tenha sido liberado a palavra de Jesus. Já tem água viva dentro da talha, mas você está olhando para a talha esperando o milagre acontecer. Eu sinto a presença de Deus aqui muito forte. E aí eles chegam para o mestre-sala, e o mestre-sala, no versículo 9, logo o mestre-sala provou a água feita vinho. Provou aqui é geomai, que significa uma prova, o original em grego, significando uma experiência real e não simbólica. Então, nesse momento que ele prova, ele tem uma experiência real, ele comprova que o milagre aconteceu. Porque quando ele prova a água feita vinho, já é vinho. E aí eu te pergunto, onde que aconteceu o milagre? Em que momento que aconteceu o milagre? Na obediência. Nós temos que nos colocar na posição de obediência e não de ficar aguardando, esperando, cobrando, ou vivendo em função daquilo e até largando, deixando de ir à igreja, deixando de orar, deixando de dizimar, deixando de ofertar, deixando de jejuar, deixando de ler a palavra, deixando de louvar. Porque o milagre não aconteceu? Mas o milagre só acontece na obediência. E só é obediente quem é fiel. Como é que está a tua fidelidade com Deus? E aí o mestre-sala, tendo essa real experiência, né, comprovou que o milagre aconteceu na obediência. E ele diz que, no versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom. E aí quando todo mundo já bebeu muito, traz o vinho ruim, mas você fez ao contrário. Porque esse vinho, que foi essa água feita em vinho, ela tem uma representatividade aqui, ela tem um simbolismo de que ela é superior. Ela é superior à nova aliança em Cristo, representada por esse vinho, o sangue derramado por Jesus na cruz, que nós representamos pelo cálice de vinho ou de suco de uva na Santa Ceia. Esse vinho representa a nova aliança e ela é superior ao sistema religioso judaico que estava aguardando a vinda do Messias. Então ele precisava ser melhor, porque ele é superior a essa nova aliança. E então, no versículo 11, João afirma que Jesus principiou assim os seus sinais. Meus irmãos, tem algumas palavras gregas muito utilizadas para milagre, sinal, né? Semeion, no caso, é sinais, talmazion é milagres, e dunamis significa poder ou prodígios. Tem até um ministério agora que tem uns louvores lindos, chamado Ministério Dunamis. Poder e prodígios. Qual a diferença, irmão? A diferença é que os sinais, o semeion, eles apontam Jesus como Messias. Os milagres, o talmazion, são coisas maravilhosas. Por exemplo, a cura de um cego, de um coxo, uma coisa que maravilhosa. Causavam maravilha naqueles que estavam olhando.
Não deixa de ser um sinal, mas era especificamente usada a palavra taumazion. E no caso de dunamis, que é poder ou prodígios, eu posso dar um exemplo que, por exemplo, Jesus andando sobre o mar, causa espanto. Todo poder ou prodígio, você imagina você hoje ver Jesus andando sobre o mar. Não em espírito, irmão, estou falando em carne. Você imagina a cara dos apóstolos assim, ó. Jesus, mas o mar ele está andando? Você imagina o nó que deu na cabeça conhecendo a física? Você não precisa ser engenheiro para conhecer física de hoje em dia. Você sabe que você botar um corpo na água, ele vai afundar. Então o dunamis, ele causa espanto. Mas todos eles, tanto semeiam, quanto taumazion, quanto dunamis, eles têm um único objetivo: apontar a divindade de Jesus. Apontar a realidade espiritual que Jesus traz consigo. Nesse momento, essa passagem ela traz muita referência da nova aliança. Ela traz muita referência da glorificação de Jesus, do seu sangue que foi derramado por nós, da nova aliança através do seu sangue que nós temos acesso, aqueles que creem, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que são batizados, que buscam e que querem morar no céu como promessa de vida eterna na glória. Essa nova aliança, simbolizada pelo vinho, ela nasceu na ordem judaica, mas ela é superior. E esse milagre foi o sinal da chegada do reino de Deus. Então, o milagre que você pode estar aguardando na tua vida é o sinal da chegada do reino de Deus na sua vida. Mas você não pode aguardar ou ficar ansioso, cobrando, porque ele vai chegar. Mas ele vai chegar com a sua fidelidade, com a sua obediência. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.